Bom, pessoal, como a gente está um pouquinho atrasado aqui nesse início, eu já vou dar continuidade à programação, colocando um, um bate-papo na sequência do outro. Para isso, eu já coloquei na tela aqui o Henrique Sisman, que é diretor de jornalismo, de conteúdo aqui da Smarts, que vai conduzir o próximo painel, que vai ser em formato de bate-papo. E esse bate-papo vai acontecer para tratar sobre alternativas de funding no mercado imobiliário que provém do mercado de capitais. E para isso, a gente vai receber aqui na conversa a Juliana Mello, que é sócia-diretora de novos negócios da Fortsec, que já está aqui com a gente na tela, e o Thales Silva, que também é sócio-diretor, só que da Hectare Capital. Ambos aí têm bastante experiência, uma vasta experiência tanto no mercado de capitais quanto no mercado imobiliário. Ju e Thales, sejam muito bem-vindos, um prazer sempre receber vocês aqui nos nossos eventos. Esse ano de forma online, mas a gente está chegando no final do ano, já tem rodado o Brasil com a gente, tirando algumas dúvidas sobre o mercado de capitais, sobre o relacionamento entre imobiliário e capitais. Então, agradeço novamente a presença de vocês dois aqui com a gente. Henrique, agradeço a sua presença para moderar o bate-papo e já passo a bola para você. Valeu, Léo. Obrigado. Tudo bem, Ju? Thales, como é que vocês estão? Bom dia. Ótimo, a gente que agradece aí o convite, é sempre bom estar com vocês. Tudo certo, Henrique. Prazer todo meu também de estar com vocês. Bacana. Pessoal, vamos começar eu vou começar pela Selic, porque ela vem caindo, né? Se manteve em 2% nas últimas 12 reuniões do Copom, e isso tem migrado recursos para opções mais rentáveis, saindo um pouco da renda fixa. E aí eu gostaria de começar perguntando se mais dinheiro na mesa significa uma operação mais barata no mercado de capitais. E eu aproveito para emendar uma segunda questão sobre as opções que o empreendedor tem hoje para tomar empréstimo no mercado de capitais nesse momento. E aí vocês, quando forem responder, já podem aproveitar para contar um pouco do que fazem cada uma das empresas que vocês representam. Vamos lá. Legal, eu vou começar apresentando um pouquinho a Fortsec. Para quem não conhece, a Fortsec ela é uma securitizadora, né? Eu falo que ela é uma securitizadora por natureza, mas não por essência, porque por essência a gente é um estruturador de papel, né? Então, e um gestor de papel também, né? Então, a gente se especializou no bom acompanhamento dos papéis, até por isso a gente conseguiu levar para o mercado operações não tradicionais, operações até que o mercado tinha um certo receio de tomar, né? Então, quando a gente mostra essa proximidade, esse acompanhamento, essa diligência grande, o investidor fica muito confortável em entrar, porque ele sabe onde ele está colocando o dinheiro dele, sabe se ele tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer informação, ele vai ter, tá? Então, a securitizadora, ela é uma emissora de papel, né? Só uma securitizadora pode emitir CRI e CRA, mas no final também a gente estrutura outros papéis. Falando um pouquinho do CRI, né, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, a gente tem um foco nesse papel porque ele é um papel isento de imposto para pessoa física. Então, é um papel que tem um apelo muito forte no mercado, além de um dever fiduciário grande, né, que dá essa confiança para o mercado na hora de investir os seus recursos. Então, basicamente, o que a Fortsec faz além de estruturar esse papel, é ser o elo entre o empreendedor e o investidor, né? Então, a gente tenta casar os dois e montar uma operação, obviamente, que faça sentido para as duas partes, porque se uma operação não fizer sentido para uma das partes, a gente vai ter um problema futuro, com certeza, né? Então, a taxa, às vezes, né, muitos falam, a taxa sempre olhando para o investidor e nunca, na verdade, não. A taxa é olhando para os dois lados, porque quando a gente olha a taxa interna de retorno do projeto, né, a taxa da emissão do papel ela tem que ser consideravelmente menor, né? Então, o projeto ele tem que fazer sentido para o empreendedor, os interesses eles têm que estar casados, né? O empreendedor tem que ganhar dinheiro naquilo e, obviamente, tem que ser um bom projeto para pagar também lá, remunerar também o investidor que está também acreditando nesse projeto. Me apresentando rapidamente, eu sou sócia da Fortsec e sou diretora de novos negócios e distribuição. Então, basicamente, o que eu cuido é da parte comercial, né, da modelagem dos papéis. Então, meu time que monta aí a estrutura que vai ser colocada no mercado, quais são as garantias, quais são os triggers que a operação tem que ter,
e no final também eu faço a relação com o investidor, né? Sou eu que distribuo o papel, apresento a operação para o investidor e acompanho ele até o final da operação. Falando um pouquinho de Selic, né? A gente tem um pouquinho, um pouco a ideia errada, né? A Selic tá caindo, enfim, então também as taxas naturalmente vão cair. Na verdade, isso não é a nossa realidade, porque a gente está num momento, num cenário macroeconômico adverso, né? Então, quando a gente, nesse contexto, o que a gente enxerga é um risco maior, né? E o que a gente precifica numa operação é risco, né? Então, toda operação a gente vai listar os riscos e os mitigantes, né? Então, e aí que a gente chega na precificação. Então, num cenário macroeconômico adverso, o mercado enxerga mais risco nas operações. Então, naturalmente, a gente não é porque a Selic está a 2, que antes eu conseguia um financiamento a 10 e agora eu vou conseguir a 5. Na verdade, não. Então, o nosso esforço aqui, obviamente, tentar, como eu falei anteriormente, fazer com que a taxa seja uma taxa atrativa para ambos os lados, óbvio. Então, a gente se esforça nesse sentido. Mas isso não significa que as taxas vão cair por causa disso. Falando um pouquinho de investidores, né? Existe a ideia também, poxa, a Selic no patamar que está, não faz mais sentido deixar o dinheiro na poupança ou em linhas CDB, LCI, por exemplo, que são linhas mais conservadoras, né, e tradicionais do setor bancário. Então, a ideia tá sobrando dinheiro no mercado porque essas linhas estão remunerando abaixo da inflação, ou seja, na verdade, quem deixa o dinheiro nessa linha está perdendo o poder de compra, né, no final do dia. E aí, tem muito dinheiro no mercado, e na verdade isso é uma verdade e não é, né? Porque vai existir um investidor que mesmo nesse cenário, ele vai querer continuar deixando o dinheiro dele naquela linha. Por exemplo, a gente viu saldo de poupança crescer durante a pandemia, então existe o investidor conservador, né? Existe aquele investidor que é conservador, mas vai procurar uma outra alternativa, mas ele não aceita tomar tanto risco, ou desconhece o mercado de capitais, ou a gente tem muita oferta 476 que é só para investidor qualificado, profissional, e tem ofertas que é só para investidor qualificado. Então, nem chega, né, em todos os investidores essas ofertas. Então, tem aquele investidor que, obviamente, que não acessa esses papéis, vai procurar um fundo que ele confie para colocar o dinheiro dele, mas tem aquele investidor que ainda é conservador, que vai, na verdade, tirar o dinheiro dele e vai investir, por exemplo, em imóvel. Até a gente tem visto os empreendimentos vendendo mais agora, né? Que a gente não imaginava que isso ia acontecer. Mas é essa migração desse investidor que ainda tem esse perfil conservador, não quer entrar no mercado de capitais e prefere, ao invés de deixar o dinheiro dele na poupança, num CDB, colocar no imóvel para procurar um retorno maior, né? E, obviamente, tem aquele investidor que que vai procurar um risco maior, porque ele também quer ganhar um retorno maior, e aí sim vão migrar para os fundos de investimento, né? E aqueles profissionais qualificados vão diretamente comprar o papel, né? Essas ofertas 476 que eu comentei. Então, obviamente também que a gente tendo esse recurso, o investidor ele não vai, ele tá topando correr um risco maior, mas ele está entendendo também que esse risco está bem precificado, né? Então a gente aí tem uma balança equilibrada. Perfeito, Ju. Acho que o Thales, eu acho que tá mudo aí. Legal. Aí, agora vai. É uma honra estar com vocês novamente, com o Henrique, com a Ju da Forte. Vou começar também me apresentando. Eu trabalhei no mercado financeiro na primeira década
na primeira parte da década passada, em bancos, assets, e aí de 2015 em diante, comecei a trabalhar no mercado imobiliário, e é isso que eu tenho feito até hoje, geralmente em posições financeiras e comerciais aí. Aqui na Hectare, eu trabalho numa área que a gente chama de advisory, tá? Apresentando a Hectare, tá? A Hectare é uma empresa que está ligada a soluções para desenvolvimento imobiliário. Então, essa área de advisory, ela desenvolve esse tipo de solução, e nós temos também uma gestora, que seria a empresa que investiria nesse tipo de solução, tá? Isso tudo com foco em investimentos alternativos, especialmente no mercado imobiliário, tá? Falando um pouco sobre essa questão das taxas, com certeza, a Selic, a taxa básica de juros, é uma das componentes para você chegar a uma taxa final. É lógico que nesse mercado de produtos estruturados, existem várias outras componentes de risco. Então, a gente pode ver, por exemplo, que esses produtos, eles não têm tanta liquidez como a renda fixa tradicional, né? Então, existem outras componentes também. A gente tem que ponderar, e aí eu concordo com a Ju, que taxa, no fim do dia, está ligada a risco. E isso não pode descolar da realidade, né? A realidade que a gente vê é um cenário que, além de adverso, ele ainda é inusitado, é algo que nunca nós havíamos visto. Então, existe intuitivamente, sem entrar em números, existe muita incerteza no ar, né? E isso acaba refletindo nas taxas da seguinte maneira: na ponta curta, realmente nós temos aí a Selic, o DI, em níveis muito baixos, que também nós nunca havíamos visto, né? Mas nas pontas mais longas, né, nos vértices, como o pessoal chama, você vê que as taxas estão maiores, elas não estão nesse mesmo mínimo histórico que a gente vê na ponta curta. Então, para você considerar essas taxas em uma operação, você teria que ver o prazo dessa operação. E aí já começa a ser um exercício que não é tão trivial, né? Por que essas taxas estão baixas aí no curto prazo? Porque nós vemos o governo incentivando, né, tentando de todas as maneiras possíveis incentivar a nossa economia. Nós estávamos vendo agora a palestra sobre intenção de compra, então nós podemos interpretar isso como estímulos para a economia engrenar, né? Uma vez que ela engrene, a tendência é que nós tenhamos taxas de juros mais altas no futuro, né? Então, esse é o momento em que a economia precisa engrenar. Se ela não engrenar, o que acontece, né? Que é o nosso medo, e porque isso acaba ficando precificado pelo mercado e pelos economistas. Porque se nós não conseguirmos utilizar os estímulos da melhor maneira possível, nós vamos acabar entrando mais adiante num ciclo inflacionário em que o país não conseguiu se desenvolver, crescer, e aí começa a ter inflação, e isso a travar o crescimento dele sustentável novamente, tá? Então, essa questão de taxa, em relação a isso, eu concordo com a Ju. Eu acho que já é uma ginástica bem grande nesse cenário, com tantas novas componentes, manter o que a gente estava vendo antes. Com relação a ter dinheiro na mesa, realmente, eu vejo que nesse cenário novo, há os investidores que migraram da renda fixa, né, que antes pagavam muito bem a eles, para, por exemplo, os fundos imobiliários, né?
aqueles investidores que quiseram manter o retorno que eles tinham, ou pelo menos o rendimento mensal, né? Porque eles não conseguiram mais manter aquele rendimento tão alto com a carteira, tomando só o risco soberano. Então, eles passaram a tomar risco de crédito, seja de empresas ou de famílias, né, dos indivíduos comprando lá os lotes, ou então os apartamentos, mas também há os indivíduos que, uma vez que as taxas, de uma maneira geral, na economia caíram, eles preferiram, né, continuar com o mesmo produto e simplesmente perderam retorno. Então, existem esses dois tipos de investimento. A gente vê, sim, bastante liquidez, é um momento bom para as captações dos fundos. Com certeza, aí, para quem nos assiste, é um momento de apresentar bons projetos, porque realmente as casas que buscam montar e investir nessas operações estruturadas vão estar de olho em vocês. Henrique? Perfeito, Thales. Eu queria saber de vocês dois, tanto na Fortsec quanto na Hectare, quais são os principais fatores que vocês levam em consideração, que a empresa leva em consideração, para financiar ou não um empreendimento imobiliário, um loteamento, uma multipropriedade, uma incorporação residencial. Esse projeto precisa chegar pronto para a operação, ou existe um trabalho feito a quatro mãos de estruturar e levar para frente detalhes, questões que não ainda estão prontas para a operação funcionar? Quer começar, Ju? Posso. Na verdade, nem todo projeto chega pronto, né? Obviamente que a gente tem muito projeto que chega redondo, né? Mas a gente já pegou na mão de muitos empreendedores para levá-los pela primeira vez ao mercado de capitais e depois, naturalmente, a empresa chega cada vez mais pronta para as novas operações, né? O que eu gosto de falar é que é muito importante que a empresa tenha uma boa organização, né? Que faça muito bem o controle das informações. Então, quando a gente faz uma diligência na empresa, né? Então, uma diligência tanto financeira, né, quanto jurídica. Então, quanto mais organizada, a gente estava falando de risco, né? Percepção de risco, mensuração de risco. Então, quanto mais organizada a empresa está, menor a percepção de risco, naturalmente, né? Mas isso é um mito, né? A empresa precisa ter balanço auditado para acessar o mercado de capitais. É um mito, né? A gente tem várias operações que as empresas, elas não têm balanços auditados, né? Enfim, às vezes tem um mito que até que tem que ser pela uma das Big Four, né? Big Five, né? Às vezes aumenta um pouquinho. E não é verdade também. Pode ter um balanço auditado, pode ter uma empresa por trás, né? Falando da qualidade dos números, da realidade dos números, mas não precisa ser, né? Enfim. Mas a gente sempre ajuda a empresa a acessar, né? Então, a gente mostra o caminho das pedras. Então, muitos empreendedores falam, nossa, a operação, ela tem diversas empresas ligadas a ela. A gente vai ter um advogado, um agente fiduciário, um custodiante, por exemplo. A gente tem agentes envolvidos, né, que são, na verdade, a gente cumpre lá uma regulamentação da CVM, enfim, e a gente precisa desses agentes envolvidos na operação. Realmente, eles existem, mas quem coordena todos é a securitizadora, né, quem contrata, quem coordena. Então, assim, a gente está super acostumado a levar a empresa e até ajudá-la. Eu até fiz uma reunião na semana passada, no final da semana passada, um cliente nosso que está no Sul. E aí ele realmente falou isso, ele falou, foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois que vocês vieram, eu organizei muito mais, né? Eu não tinha uma visão total da minha empresa, nem sabia a realidade, né? Às vezes por organizar só as informações. Então, a gente ajuda muito o empreendedor a fazer isso.
que é importante? O importante é ter um bom projeto, né? Então, a gente pode olhar um projeto bem inicial, eu já, via securitização, eu já financiei praticamente 100% da obra, já fiz isso, e já entrei em término de obra, e eu já entrei em empreendimentos cujas obras estavam finalizadas, né, o que a gente chama de operações performadas. Então, são realmente riscos distintos, né, mas a gente consegue fazer operação para todos esses estágios. Então, bom, para fazer uma securitização, para ir a mercado de capitais, eu preciso ter uma carteira price? Não necessariamente, isso é um mito, né? Minha obra precisa estar pronta? Não. A operação ela pode ser feita para financiar a obra. Então, o que a gente olha é realmente se o projeto é bom, se ele faz sentido, né? E se também via operação, se eu consigo montar uma operação também que faça sentido para ele, né? Porque, por exemplo, já chegaram empreendimentos que a gente olha expectativa futura de recebimento e às vezes até projetando vendas, e isso não paga a operação, né? Então eu não vou fazer essa operação porque ela não vai ser legal para ninguém, nem para o empreendedor, nem para o investidor. E isso pode ter diversos motivos, ou porque o projeto ele não foi bem precificado, né? Ele não foi bem projetado, né? Ou os orçamentos saíram do que estava previsto, né? Ou também porque teve uma retirada de capital inicial, que não foi para o projeto, às vezes foi por uma outra necessidade da companhia. E aí, obviamente, eu não vou conseguir fazer aquele projeto. Agora, eu posso casar esse projeto com outros projetos. Então, a operação de mercado de capitais, ela não é uma operação de prateleira, né? Não é aquela operação igual a gente tem, por exemplo, no plano empresário, que eu preciso de X de obra, X de vendas, e daí eu viabilizo a operação. Não, a gente pode quebrar a cabeça, e cada operação é uma operação. A gente faz uma operação modelada para o cenário da empresa, né? De acordo com a realidade daquele projeto. Então, tem que ter X anos. Não, eu posso fazer uma operação de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu posso fazer uma operação de 15 anos, por exemplo, né? Então, o que a gente chama de tailor-made, a gente adapta a operação à realidade do projeto e da empresa. Mas o importante é a empresa se organizar, né? A gente pode ajudar a empresa a fazer isso e ter um bom projeto, resumidamente. Não, legal. Henrique, na minha opinião, o que é importante é que haja uma gestão profissional do negócio ou do projeto da empresa, tá? Então, isso se reflete em você ter uma boa gestão em todos os aspectos daquele projeto, desde planejamento, métrica de acompanhamento, cobrança, vendas. Então, hoje, realmente, a empresa não precisa trazê-lo, né, trazer o projeto totalmente redondo já para conseguir um funding no mercado de capitais. Felizmente, hoje é possível contratar diversos consultores, desde vendas, cobranças, service. Ela pode contar hoje com uma gestão também de um player financeiro, de uma securitizadora, por exemplo. Então, você consegue, aí o investidor vai ter um engenheiro também, que vai ser os olhos do ponto de vista técnico para ele. Então, você consegue contornar, vamos dizer assim, aquele aspecto em que você não seja nota 10, né? Então, como a Ju comentou, é possível fazer uma operação caso eu tenha vendido numa tabela SACOC? É possível, né? Não é o ideal. O melhor seria que fosse na price, para o investidor não ter que colocar uma gordura tão grande naquela operação. Então, o que vai acontecer é provavelmente você conseguir uma emissão menor do que se você tivesse vendido aquela mesma quantidade
na outra tabela, na tabela Price, porque nós sabemos, aí sempre é importante o financeiro ter um link com o mundo não financeiro, o mundo real, que é que nós sabemos que as pessoas, né, as famílias não vão ganhar, não vão ter um aumento de renda indefinidamente como aquela tabela que foi montada para ela, né? Muitas vezes aquela família, simplesmente, algumas das famílias que comprarem naquela tabela, compraram porque aquela prestação inicial cabia no bolso delas, né? E pode ser que aquilo não seja sustentável para algumas das famílias, isso acaba refletindo numa inadimplência maior, isso tudo acaba hoje sendo precificado de alguma maneira. Então, se existe algum ponto do projeto que não é o ideal, existe uma maneira também para contornar esse ponto. É lógico que quando são muitos pontos, vai ficando mais complexo para estruturar uma operação, mas a gente consegue equilibrar os diversos pratinhos, e quanto mais profissional já for a gestão do empreendedor, ele ganha tanto do ponto de vista de taxa, né, um custo menor da operação, que ele teria que pagar por uma percepção melhor do investidor, né, como também de custos. Então, vamos pensar num acompanhamento de recebíveis, né? As servicers, e a gente já chegou a fazer esse painel com o pessoal com o Bruno, da Convest, com a servicers também, né? Hoje não temos aí a opinião qualificada deles, mas vamos lá. A Servicer, ela tem vários escopos em que ela pode acompanhar um projeto, né? Desde um espelhamento, que é ali um escopo mais de verificação daquilo que está sendo feito, até um escopo no limite de cobrança, de realmente entrar e prestar uma consultoria para o empreendedor. Se ele já tem um processo de cobrança redondo, você consegue minimizar o escopo desses prestadores de serviço e acaba ficando uma operação mais barata, pensando que ele vai levantar uma dívida, por exemplo. Então, o quão mais ele conseguir ajudar aí a securitizadora, a empresa de advisory, reduzindo os escopos em que ele vai precisar de ajuda, mais barato fica para ele mesmo. E acho que é importante a gente sentar aqui e discutir sobre isso, até porque também é importante a gente quebrar os mitos. Então, o mercado de capitais é apenas para as empresas emitirem ações, né? A gente viu alguns IPOs de construtoras no começo desse ano, né? Não, ele não é apenas para quem tem balanço, vamos dizer assim. Você consegue acessar com bons projetos também, mesmo quem não tem um histórico tão grande, é lógico que o histórico ajuda, mas se não tiver um histórico tão grande, se tiver um bom projeto, um sucesso comercial, também consegue acessar o mercado de capitais, e hoje existem já alguns players, nós nos incluímos naqueles que tem no DNA acompanhar empresas ao longo do crescimento delas, e a tendência que tenha nos próximos anos, nessa década, cada vez mais empresas assim também. Henrique? Perfeito. Eu vou aproveitar que a Ju falou da questão do balanço, o Thales também comentou essa questão, e vou juntar duas perguntas em uma para o loteador que está nos assistindo, ou incorporador, enfim. Em relação aos bancos, quais as semelhanças e diferenças na tramitação, na burocracia da operação? Geralmente as empresas, mesmo as loteadoras que não têm linhas próprias nos bancos, tomam às vezes até capital de giro, né? O que acaba fazendo muito mal para a empresa, mas eu acho que eles têm esse ponto de comparação para acessar o mercado de capitais, então essa é uma questão da tramitação, da burocracia. E o segundo ponto, em linhas gerais, por que é vantajoso para o empreendedor tomar recurso no mercado de capitais e não nos bancos? Quais são as principais diferenças, as principais vantagens de obter esse recurso via fundos ou via securitização?
Eu acho que a principal vantagem é a gente ter uma operação tailor-made, que é o que eu chamo de tailor-made, que é feita para aquele projeto, para aquela realidade, né? Então, por exemplo, para uma operação, um loteamento que tem uma carteira de 10 anos, né? Se ele toma um financiamento bancário, ele não tem uma linha específica, né? Ele toma um financiamento bancário, um capital de giro de 2 anos. Ele tem que construir nesse prazo, né, nesses 2 anos, só que ele tem um recebimento por 10 anos. Então, ele tem um descasamento de caixa gigante, né? E isso, no final do dia, vai implicar com um aporte muito grande do lado dele, né? Ou até renegociações, enfim. E isso trava o crescimento da empresa, né? E no final do dia, o custo da operação ele fica muito maior, né? Quando a gente analisa isso. Quando a gente faz uma operação de mercado de capitais casada para aquele empreendimento, para aquela operação, primeiro, a gente integraliza, se tiver obra, a gente vai integralizando a operação ao longo da obra. Eu não chamo o dinheiro todo de uma vez e aí fica rendendo os juros. Na verdade, as operações mais tradicionais de mercado de capitais faz isso. Essas operações, elas chamam o dinheiro todo na frente, né? E aí vai usando conforme andamento da obra. O que a gente faz é quebrar essa operação em tranches, tá? E a gente vai chamando essas tranches conforme andamento de obra, porque daí só vai começar a incidir juros, né? A remuneração do investidor sobre o dinheiro que foi efetivamente captado, né? Integralizado, que a gente fala. E aí, esse dinheiro ele vai ser pago ao longo da vida daquela carteira, né? E de acordo com a carteira. Então, você não tem esse descasamento. O que eu gosto de falar também que quando você faz uma operação de mercado de capitais, você aumenta o retorno sobre o capital investido, né? Então, por exemplo, se você precisa pagar rápido esse recurso, ou se você tem um recurso e consegue, por exemplo, você tem 50 milhões em caixa, né? E seu projeto tem 50 milhões de investimento. Se você coloca esse dinheiro nesse projeto, esse projeto, vamos supor que ele tem um VGV de 100 milhões, né? Então, você vai ganhar 50 milhões. Vamos fazer uma conta bem rápida, porque se você investiu 50, ganhou 100, você tem 50 milhões na mão. Você teve um retorno aí de 100% sobre o capital investido, certo? Se você, com esses mesmos 50 milhões, você resolve tomar dinheiro no mercado, e com esses 50 milhões você decidir fazer 5 projetos, colocar 10 milhões em cada, né? Vamos supor que esses outros 40 milhões que você não colocou, você tome no mercado. Então, você vai depois, obviamente, com o passar do tempo, pagar os 40 milhões e pagar os juros sobre esses 40 milhões, né? Quando você faz essa conta de quanto você ganhou menos o que você pagou, os 50 milhões no final, que era o que você investiu, mais o principal da dívida, mais os juros, vamos supor que você fique com retorno não mais de 50 milhões, mas um retorno de 20 milhões, de 30 milhões, né? Só que você multiplica isso por 5 projetos, né? O retorno sobre o capital investido vai ser muito maior. Então, o que a gente faz aqui, na verdade, é aumentar, primeiro, né? Além de aumentar o retorno para o empreendedor no final do dia, na última linha, também montar uma operação que seja muito saudável para aquele negócio, para aquele projeto. Porque é o que eu comentei. Quando você monta aquele projeto lá no Excel, ele pode ser muito bonito, super viável. A realidade, depois, ela é outra. Se você toma linhas completamente descasadas, depois o que você imaginava que você ia ganhar, você não vai ganhar mais, né? A gente já viu, eu já tive, por exemplo, empreendimento de multipropriedade, que chegou para eu analisar, que no final do dia, o empreendedor já estava perdendo dinheiro. Qualquer coisa que ele fizesse, já era prejuízo. Ele assim, no limite, ele tinha que entregar para o prejuízo não ser maior, para aquela carteira ainda continuar pagando
e o prejuízo não ser maior, mas assim, a gente já viu muito, assim, projetos que eram para ter um retorno muito atrativo, né? E aí, no final do dia, a conta já não fechar mais. Então, o que eu gosto de falar de mercado de capitais versus banco, né? É que a gente consegue montar operações que sejam realmente eficientes para a empresa. Não, legal, pessoal. Concordo com a Ju. Acredito que são lógicas diferentes mesmo, né? A lógica do banco é de criar um produto. Hoje não tem muitos produtos, né? Então, por exemplo, foi citado aí pelo Henrique a questão dos loteamentos. É um mercado bem desatendido pelos bancos, tá? Então, o banco monta um produto, coloca na prateleira, e pode ser um lugar alto na estante ali, em que o empreendedor tenha que se desdobrar para conseguir alcançar esse produto na prateleira. No mercado de capitais, a lógica é a inversa. Então, você tem aí esses players que eu citei, né, de advisory, de securitização, montando os produtos financeiros para se adequarem aos projetos do empresário. Então, quando ele procura o mercado de capitais, ele vai ter à disposição dele uma análise completa daquela SPE ou daquela empresa do ponto de vista global, incluindo a comercialização, a cobrança, a questão de engenharia, análise societária, tudo isso para montar a operação mais adequada àquela dor, àquela necessidade. Então, o que a gente vê que acontece às vezes? Geralmente, o empreendedor começa tomando ali nos bancos algum capital de giro que não atende exatamente às necessidades dele, e aquilo acaba virando uma bola de neve, porque nunca foi visto o contexto de uma maneira holística dele. Então, ele foi só tomando, e aí a taxa vai aumentando, e aquela dívida vai chegando próxima do vencimento, mas toda a exposição dele ainda não foi coberta, nem toda a exposição dele ainda foi coberta. Então, muitas vezes, é bem anedótico aparecerem empreendedores já com várias linhas de capital de giros abertas para o mercado de capitais resolver, criar um produto quitando essas outras linhas e aí solucionando de vez o problema. Então, é bem diferente realmente um produto do outro. É lógico que uma vez que você tem essa liberdade, você consegue montar várias estruturas, seja, aqui a gente falou bastante sobre dívida, acredito que seja um viés tanto da Forte como nosso da Hectare, mas é possível também montar outros tipos de operação, por exemplo, entrando com participação nessas empresas ou projetos, e aí você tem, então, de maneira bem geral, no mercado de capitais, uma folha em branco para se trabalhar e gerar esse produto. Lógico, vai ter que ser da mesma maneira que a gente sabe que o produto de prateleira ele faz sentido para o banco, vai ter que fazer sentido também para os investidores, sejam eles institucionais ou investidores do varejo. Tá? Aí, o que eu vejo é que é necessário, inclusive num momento como agora, de uma certa euforia, bastante maturidade para montar esses produtos. Mas temos passado aí algumas crises, né, sejam políticas ou essa sanitária, e a gente vê que esse mercado no Brasil ele não pereceu, né, como aconteceu lá nos Estados Unidos no fim da década de 2000.
Então, o empreendedor ele pode confiar que existe gente pensando tanto do ponto de vista dele como desses investidores para criar bons produtos. Perfeito. Pelo que você falou aí, Thales, muitas vezes chega uma bomba no colo de vocês para resolver. Então, se funciona nessa situação, imagine quando o empreendedor já chega direto no mercado de capitais para se alavancar. Acho que o exemplo que a Ju colocou de investir em um projeto ou poder investir em 5 é perfeito para entender o sentido de se alavancar, né? Tem uma pergunta do Douglas Veiga aqui da audiência, se a operação tem que ser feita antes do início do projeto, eu creio que ele esteja falando em obra, ou se pode ser estruturada durante, eventualmente até já com estoque. Eu acho que a Ju até chegou a comentar que todas essas possibilidades são viáveis, né? Sim, a operação pode ser feita com estoque, né? Qual que seria o principal driver aí nesse caso? A liquidez desse estoque, né? Pode ser feita durante o desenvolvimento, aí até a Ju citou, existem casos em que o sucesso de vendas foi tão grande que você já consegue fazer uma securitização sem um pingo de obra, e mesmo antes do início do projeto, antes do licenciamento, ou até mesmo antes do fim das aprovações, e geralmente a aprovação vai ser bem crítico para a maior parte dos investidores, também é possível já começar a estudar qual seria esse produto. É até melhor do que realmente começar a se comprometer com os compradores sem saber exatamente como vai ser o funding. Então, é possível e recomendável em todas as fases dos projetos. Perfeito. Ô Ju, não sei se você ia falar alguma coisa antes de eu repassar a pergunta do Douglas. Eu acabei fazendo a pergunta, parece que você tinha aberto o microfone. Você quer complementar alguma coisa? Na verdade, eu abri o microfone aquela hora para complementar rapidamente, porque a gente falou muito de loteamento, e é legal também falar um pouquinho da incorporação, né? Então, a incorporação, ela tem uma linha específica no banco, né? Que é o plano empresário. Na verdade, que ela tem ficado cada vez mais restrita, né? Por que isso? Porque os bancos geralmente faziam crédito ao plano empresário, não pelo spread, pelo retorno deste produto especificamente, mas por conta da pessoa física, por conta do repasse bancário. Então, é na pessoa física que o banco, na verdade, tem interesse, porque é a pessoa que vai abrir uma conta, vai ter cheque especial, vai ter cartão de crédito, enfim, vai consumir outras linhas do banco. O que acontece é que hoje o banco, ele já chega muito facilmente à pessoa física, né? Então, ele prefere já chegar diretamente na pessoa física do que pagar esse pedágio, de usar o funding da poupança que ele tem para fazer plano empresário primeiro, para depois chegar na pessoa física. Então, a gente tem visto que cada vez mais essas linhas elas estão mais restritas, né? Vou falar até mais especificamente para pequenas e médias incorporadoras. Além disso, o plano empresário, ele tem lá aquelas regrinhas de percentual de obra, de venda, e além disso, o repasse bancário deve acontecer entre 6 meses a 1 ano, né? Então, faz com que o empreendimento, ele realmente tenha que vender muito rápido. O que a gente pode fazer via mercado de capitais é expandir esse prazo, dar mais flexibilidade para que esse repasse aconteça, para que o empreendedor, ele não tenha que vender a unidade muito mais barata do que inicialmente, porque se ele faz isso também, ele vai arrumar um problema para ele, né, até com os outros clientes. Então, na verdade, é realmente pensar na saúde do projeto. Então, você expandir esse prazo de repasse, pode expandir para 2, para 3 anos, ou até montar uma operação já prevendo um possível financiamento direto do cliente. Então, parte do cliente vai fazer repasse bancário, beleza. Quando entrar esse recurso, amortiza extraordinariamente a operação e diminui o saldo devedor. Mas se alguns clientes não conseguirem repasse bancário, a própria incorporadora pode financiar esse cliente no tempo, né? E aí eu monto a operação para que, com a entrada desse recurso desse cliente, vá também amortizando a operação. Né? No final do dia, não é nem a incorporadora que está financiando, mas a própria operação
efetivamente. Então, dá para ser super criativo e montar operações para todos os tipos de empresas aí do setor imobiliário. Então, baseado em aluguéis, enfim, build-to-suit, shopping, enfim, e aí por diante, multipropriedade, como a gente é líder de mercado, enfim. Perfeita a colocação, Ju, complemento. Cabe demais. Inclusive, faz umas 2 semanas que eu conversei com o Thales sobre a diferença entre linha bancária e produto estruturado. A gente desenvolveu um conteúdo nesse sentido, e eu me lembro que ele comentou que o banco é aquela dívida pura, né? Então, o mercado de capitais, além de atender mais segmentos, ele tem diversos tipos de estruturação. Então, muito bom você ter complementado. Eu queria aproveitar que você falou de restrição de funding nos bancos, para falar sobre a questão geográfica também, porque tem muito recurso concentrado, principalmente aqui em São Paulo, aproveitar que a gente está numa praça do Nordeste, aí em Salvador, para também tocar nesse ponto, né? O mercado de capitais consegue atender os projetos nas mais diferentes regiões do país, certo? Independentemente se está em São Paulo, se está mais perto do centro financeiro aqui. Eu acho que esse é um ponto relevante também para os empreendedores, principalmente pequenas, médias empresas que têm projetos em regiões mais afastadas desse centro financeiro, né? Sim, perfeito. A gente... pode falar, Thales. Não, depois eu complemento. Dizer que pode fazer, inclusive, parte da estratégia do investidor, uma pulverização, diversificação geográfica mesmo. Então, isso não é visto como uma desvantagem, é por isso mesmo que nós estamos conversando com vocês aqui hoje, e mais adiante vamos para as outras praças nos 5 cantos do Brasil. Isso diminui os riscos, né? Porque nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil. Geralmente, cada lugar tem um momento diferente, né? Então, é por isso que na palestra da Brain anterior, nós estávamos vendo no finzinho dela ali o comparativo, né, do Nordeste vis-à-vis o consolidado do Brasil. E realmente, eu já trabalhei em banco, e a gente sabe que acontece de, em determinados momentos, os bancos travarem o crédito de uma determinada região por uma experiência ruim com determinado incorporador daquela cidade ou mesmo de um estado, e acaba travando para todos os demais pela seguinte ideia de que o risco que ele poderia ter tomado naquela região já foi exaurido. Então, ele não consegue passar mais nada nos comitês de crédito para determinada cidade ou para determinado estado por um tempo. Então, realmente, com os bancos acontece essa questão, e aí foi alvo, daria para a gente conversar quase uma tarde toda sobre isso, que foi meio que aconteceu com o Henrique há 2 semanas. Realmente acontece esse tipo de situação, e você tendo aí contato com o mercado de capitais, você acaba abrindo novas portas que são mais sustentáveis, vamos dizer assim, né? São mais moldadas ao seu produto, não costumam não se fechar com essas questões mais idiosincráticas, vamos dizer assim, e é um mercado que só tem expandido há bastante tempo e ainda tem bastante potencial de crescimento, porque nós ficamos por muito tempo, né, por eras com juros muito altos, atrofiando a economia e o desenvolvimento dos mercados de capitais. Perfeito. Desculpa te interromper, Ju. Acho que está desligado. Ô, Ju, eu vou passar a bola para você comentar essa questão também, mas eu já gostaria de fazer a última para vocês dois, aproveitando que a gente está entrando aí nos últimos 3 minutinhos do painel. Faz aí pelo menos 8 meses que a gente está com a pandemia aqui no Brasil. E eu queria, para encerrar, saber o que mudou, ou se não mudou de forma alguma, o pensamento de vocês que estão diariamente acompanhando investidor e empreendedor, as duas pontas, sobre a pandemia no início e agora em relação à demanda pelas operações
em relação à oferta de recursos, em relação à liquidez, e também a questão de uma segunda onda. Nos últimos dias aumentaram os casos de novo em São Paulo, na Europa isso já está acontecendo, isso deve gerar desdobramentos? Só para falar que não tenho nem o que comentar mais sobre o que o Thales falou, porque eu concordo com tudo, a gente tem operação em todos os cantos do Brasil, e a gente preza muito por essa diversidade geográfica, realmente, tá? Sobre pandemia, a gente teve aí, eu acho que foi para todo mundo, dos 2, 3 primeiros meses foram meses de incerteza, né? A gente viu as carteiras sofrerem um pouquinho, aumentou a inadimplência, normal, incerteza traz isso, tá? Mas o que a gente viu na sequência foi o contrário, né? Que foi essa migração de investimento, né? As pessoas procurando lugares maiores para morar, que foi o que a gente teve no painel anterior, né? Exatamente a procura por lugares maiores, até por casas, né? Enfim. Então, aqui, né, as carteiras que hoje a gente faz gestão de mais ou menos 150 mil créditos, tá? A gente viu as carteiras melhorarem a performance, né? Nesse momento. A gente teve, inclusive, empreendimentos que bateram recorde de venda histórico na pandemia, né? Nos últimos meses. Então, isso é muito bom, né? Investidores, na parte de investidores, acho que o Thales pode até falar melhor do que eu. O que a gente sentiu foi, a gente tinha muitas ofertas acontecendo, o ano passado e o começo desse ano foram realmente muito bons, né? A gente vinha numa atuada fantástica, a gente tinha vários follow-ons para acontecerem aí em março, abril, que, dado a pandemia, né, todo mundo preferiu esperar para ver o que ia acontecer. Então, como o mercado geral, né, falando do mercado, a gente viu os investidores esperando para voltar com essas ofertas, né? E depois, julho, agosto, essas ofertas voltaram, né? Que a gente vê exatamente o que o Thales comentou, dos investidores procurando alternativas interessantes para a aplicação do recurso, né? E aí a gente voltou numa onda maior de captação, né? Obviamente que a gente tem diversos tipos de gestores, então a gente viu gestores que levaram ofertas maiores a mercado e não captaram como gostariam, mas a gente também viu casas como a Hectare, posso falar por eles, né? Captando, fazendo ofertas e tendo, na verdade, um apetite ainda maior do que a oferta feita, né? Então, obviamente, pelo bom trabalho que eles vêm realizando, né? Enfim, que é mérito deles e é realmente fantástico. Então, a gente vem agora, eu acho que a gente entrou agora num momento de equilíbrio, porque teve a fase muito forte do pessimismo, depois a gente veio numa fase de euforia de, o mercado voltou e peraí, não é bem assim, a gente tem que ponderar os riscos, né, e a gente ainda não está nessa onda perfeita, e até por isso que ainda o cenário macroeconômico ele está adverso. A gente vê isso realmente, né, quando a gente olha taxa de juros, inflação, né, então, mas eu acho que a gente está entrando num ponto de equilíbrio agora, eu acho que vai ser natural, então, eu acho que as perspectivas são ótimas, a gente está super otimista, a gente, falando especificamente da Fortsec, os nossos investidores aí, já o nosso momento, os nossos investidores nunca pararam, nem na pandemia, então a gente continuou operando normalmente, mandatando operações, integralizando operações normal, as obras, nenhuma obra atrasou, muito pelo contrário, a gente usou a pandemia para dar um gás em obra, até para antecipar alguns recursos, obviamente, que isso porque o empreendedor nos pediu, né, então foi de comum acordo.
E isso funcionou muito bem, porque agora né, a gente está vendo isso, está vendo o reflexo disso em vendas, né? Desses empreendimentos. Acho que é isso. Se o Thales quiser complementar. Complementando rapidinho, dada a escassez do tempo, eu acredito que de 6 meses para trás, né, até um pouco mais agora, de 8 meses para trás até hoje, o entendimento geral das pessoas e acaba também sendo o entendimento dos mercados sobre Covid ou do coronavírus, da pandemia, ele aumentou muito, né? Então, realmente, nós não estamos mais numa fase de pessimismo como estávamos lá atrás, lá em maio, por exemplo, né? Em que isso deu realmente uma travada em captações, então eu vejo que isso não deveria travar novas captações, por mais que ainda existam incertezas, mas também vejo uma perspectiva muito positiva para o próximo ano. Quem conseguiu lidar com esse ano, com certeza vai conseguir lidar com um ano em que nós tenhamos aí uma vacina e uma solução mais definitiva para esses novos problemas que surgiram no mundo esse ano, né? No fim do ano passado lá na China e esse ano no Ocidente. Então, nós só não podemos nos desleixar, né? Vamos dizer assim, né? Deixando uma segunda onda agora, causar um novo pânico nos mercados, né? Porque nós temos mais entendimento, mas ainda as medidas de segurança precisam ser respeitadas, até por isso que nós não estamos agora, né, num evento com uma grande concentração de pessoas, estamos fazendo aí por videochamada. Então, é essa a visão que a gente tem dos mercados e das captações. Perfeito. No ano que vem a gente espera, e a gente está contando muito com isso, que possamos estar reunidos fisicamente, presencialmente, para debater todas essas questões, e tomara que comentando um ano tão bom como o que se esperava para 2020 sem a pandemia. Ju, Thales, eu agradeço mais uma vez. Como sempre a gente faz os painéis, eu costumo moderar esse bate-papo, e parece que a cada edição de evento da Smarts ele fica um pouco mais rico, a gente consegue abordar mais informações e levar isso de forma muito clara para a nossa audiência. Então, obrigado pela disponibilidade aí e pelo conhecimento que vocês transmitem à nossa audiência. Obrigada a vocês, é sempre um prazer, gente. Obrigado. E a gente fica à disposição, se a audiência tiver qualquer dúvida, quiser mandar depois,